Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Voltamos então a mais um destes episódios de estoques do mês. Bem sei que antes ia fazer um ranking dos estoques e acabei por publicar não só no Patreon como aqui no YouTube. No entanto, achei que como estávamos a chegar em cima da data dos estoques no mês, faria então primeiro estes estoques do mês e depois então o ranking. Sendo que nestes estoques do mês vamos ter algumas repetições de estoques. No entanto, acho importante referi-los mais uma vez e reforçar o porquê de eu gostar destes estoques. Bem, para começar, começamos então com a Autodesk. A Autodesk já apareceu pelo menos duas vezes, apareceu uma vez no início do ano passado, 2020, e voltou a aparecer recentemente este ano. Porque é que a Autodesk está no top picks, na minha opinião, de longo prazo? Por uma simples razão, similar à Adobe e à Microsoft, conseguem começar a monetizar aquilo que se chama os non-compliant users, portanto, os utilizadores que não pagam uma subscrição para utilizar os seus serviços, e por outro lado, porque estão a alavancar o balanço numa altura em que cash is trash, em que as pessoas procuram bitcoins, procuram alternativas ao cash. A Autodesk está a alavancar o balanço, a fazer aquisições para aumentar as vantagens competitivas e o valor que dá aos seus clientes dentro do seu ecossistema. Todos estes softwares que estão a ser adquiridos e a integração acaba por gerar economias de escala e mais valor para o cliente final. Portanto, a Autodesk, de uma forma similar à Adobe, e antes de conseguir monetizar com updates, portanto, numa altura em que não tínhamos o 4G, a maior parte dos clientes tinha, por exemplo, a possibilidade de comprar uma licença vitalícia. Okay? O problema das licenças vitalícias é que depois de as comprar, a empresa tinha que assegurar o suporte, mas sem receita adicional de determinados clientes. Portanto, o que é que aconteceu? As empresas tiveram uma quebra substancial de rentabilidades e agora que começam a conseguir entrar no modelo de subscrição, ainda têm muitos utilizadores no modelo antigo, portanto, no modelo em que as pessoas simplesmente pagavam o tal licença perpétua. Okay? O que acontece é que com a integração de novo software no ecossistema, a Autodesk está a conseguir fechar novos acordos com estes clientes, o chamado clientes legacy, para passarem então para o novo plano e começarem então a entrar num modelo de subscrição. Neste momento, a Autodesk tem cerca de 15 milhões de non-compliant users. Okay? Portanto, para terem uma noção, 15 milhões de non-compliant users com um average revenue per user que está na ordem dos $700 por utilizador, no caso da Autodesk, anual. Estamos a falar numa receita adicional na ordem dos 15 mil milhões de dólares ano, que vão ser quase, que têm um impacto quase, do ponto de vista operacional, de quase 100%, não é? Porque o software está lá, há de haver algumas despesas associadas a manutenção, a suporte, mas o impacto geral tem um impacto muito positivo na bottom line. Portanto, quando olhamos para estes 15 mil milhões e aplicarmos, por exemplo, um múltiplo de 20, estamos a falar quase de 300 mil milhões apenas em receita que está a ser perdida para non-compliant users. Agora, o perdido não é totalmente perdido, como vos digo. É importante que a Autodesk não force a adoção e não force o pagamento por estes non-compliant users, porque a verdade é que quando os engenheiros e quando este tipo de funcionários estão 20, 30 horas por semana a trabalhar no software e estão, ou no ecossistema, não é? E fazem isto há mais de 10 anos, vai ser muito difícil. O custo de mudança para as empresas vai ser muito superior ao custo da subscrição. Portanto, o que acontece é que começa a haver aqui uma grande barreira para as empresas, se forem forçadas a pagar, vão preferir pagar a mudar de software. Okay? E nesse sentido, a Autodesk está a ter uma abordagem muito similar à Adobe e muito similar à Microsoft no que toca ao Office, que já provou ter sucesso nas outras empresas e que vai de certeza ter sucesso na Autodesk. Outra coisa é a importância atual da redução de emissões de CO2, seja através de carros elétricos, seja através de energia renovável, seja através de construção eficiente. A Autodesk está posicionada em vários segmentos, desde o entertainment até ao desenvolvimento de veículos e fatos para astronautas, até um dos maiores cores deles, que é a infraestrutura, onde temos visto várias aquisições recentemente. Portanto, algumas métricas que podemos falar aqui é que em 2010 cerca de 40% eram receitas recorrentes e neste momento, em 2020, mais de 96% já são receitas recorrentes, o que torna muito mais fácil para os investidores terem uma noção da predictability e das previsões de cash flows
e de que o negócio acaba por ser, ou que a volatilidade associada a estes cash flows não seja tão grande e, consequentemente, ser possível alocar um múltiplo maior por causa disso, não é? Por outro lado, a Autodesk tem então um ecossistema chamado Fusion 360, ok? Que vem dar uma solução para clientes que queiram usar, por exemplo, 3D Systems, Materialize Magic, SolidWorks, Altair, Ansys, Creo, Frustum, Mastercam, Netopoly, Siemens, Solid Thinking, Katia. Portanto, o objetivo é criar um ecossistema integrado dentro do Fusion 360 que, para terem uma noção de pricing, uma empresa que trabalhe com estes softwares que acabei de mencionar, que entram em fases diferentes de cadeia de produção em determinadas indústrias, a empresa pode gastar entre 5 mil a 50 mil euros ano em subscrições ou mais. Sendo que, em comparação com a Autodesk, pode pagar entre 495 até 1500. Portanto, estamos a falar de um preço que às vezes chega a ser 10 vezes mais barato do que a alternativa. E isto é possível porque a Autodesk está a alavancar o balanço e a usar este cash, que na realidade é trash, né? Para adquirir empresas que vão dar um valor real aos seus clientes e alavancar o produto deles. Portanto, para mim, parece-me ser óbvio, olhando apenas para estas variáveis, só virem a conference call, veem que realmente a gestão... Só virem as últimas conference call, veem que a gestão é literalmente este o caminho que querem tomar. Vou partilhar mais informação a fundo, nomeadamente informação associada a third parties e como é que ainda pode haver uma expansão de margem de venda direta por parte da Autodesk. Mas, para já, acho que esta informação relevante, dei uma vista de olhos na Autodesk a longo prazo, acho que faz muito sentido. Atenção ao meu disclaimer, não sou acreditado pela CMVM, isto é apenas a minha opinião e, portanto, é uma ideia de research que podem ter. Uma pequena menção para o sponsor do vídeo, mais uma vez temos então a Swappy. Dei uma vista de olhos no site deles, eles têm iPhones recondicionados a valores muito apetecíveis. Comparado ao mercado novo ou até mesmo usado em Portugal. É normal que o consigam, tendo em conta as economias de escala. Posso só explicar aqui a questão de que em países desenvolvidos, onde os rendimentos disponíveis são maiores, as pessoas conseguem trocar com telefones com maior velocidade e ao contrário do sul da Europa, não é? E nestes países do sul da Europa, em Portugal é incluído, o número de iPhones usados a entrar no mercado secundário acaba por ser mais baixo e, portanto, o preço tende a não diluir tanto. Nestes países o que acontece, a Swappy compra vários destes telefones, repara os telefones, a seguir é capaz de os vender com uma margem porreira para eles porque conseguem escala e ao mesmo tempo dar 2 anos de garantia. Portanto, sinceramente, dei uma vista de olhos, há um código de desconto na descrição. E vamos continuar. O segundo stock é a Netflix. Eu já falei na Netflix, mas eu volto a falar aqui porque é que eu considero a Netflix um top stock, porque não é tão óbvio como se calhar o que eu mencionei. No último vídeo, podem ir ver, eu falei várias razões pela qual eu gosto da Netflix, mas acima de tudo é preciso perceber que isto é um trade associado a uma co-integração do mercado. Okay? As FANG tendem a ser co-integradas em determinados intervalos de tempo. Se vocês forem ver o gráfico e se criarem, por exemplo, um pequeno basket das FANG, não incluindo a Netflix, e porem a Netflix como comparação, ou até compararem diretamente a Netflix, a Apple, o Facebook, a Amazon e a Google, por exemplo, vocês vão claramente reparar em determinados períodos de tempo, por exemplo, a 6 meses, existem níveis de co-integração. Se olharmos com um período maior, também existem vários níveis de co-integração. E nesse sentido, em vez de comprar apenas Netflix, atenção, que não é a primeira vez que eu menciono neste canal co-integração como oportunidade de trade. Falámos no Google o ano passado, em setembro, se não me engano. Falámos no Facebook e neste momento a Netflix. Eu acho que uma das razões pela qual a Netflix está em underperformance em relação aos outros é que era o pico mais óbvio de todas as FANG. E considerando que era o pico mais óbvio de todas as FANG, foi aquela que também teve a tender a ter mais alavancagem no mercado de derivados. E como já vos disse várias vezes aqui, o mercado de opções pode funcionar como uma barreira ao preço ou pode funcionar como um catalisador, portanto, como propulsão. A questão é uma barreira até se quebrar o nível. Se for possível quebrar o nível com grandes níveis de open interest, acaba por ser propulsão associada às dinâmicas de delta hedging dos market makers, mas se não for possível passar esse nível em que há muita concentração de open interest, acaba por ser uma barreira para o preço.
E é nesse sentido que eu acho que foi por isso que a Netflix está em underperformance relativamente ao resto do mercado e principalmente a estas FANG, e acredito que vai tender a convergir. Agora, podem simplesmente ir long Netflix e esperar uma convergência e que convirja para cima, ou que sejam as outras FANG a convergir para a Netflix. Portanto, das duas uma, on proxy trade, long Netflix, short um basket de ativos, ou apenas long Netflix. Atenção mais uma vez, isto está um disclaimer, isto não é nenhuma recomendação de investimento. Antes do último stock, também vou mencionar que hoje, por exemplo, tenho uma Zoom call com as pessoas do Patreon, vou explicarem como fazer trades complexos com várias legs na plataforma da CBU, da Interactive Brokers, como pôr fill ou kill orders, spreads, diagonais, em função de determinados enquadramentos e a volatilidade implícita e as expectativas que existem sobre um determinado stock, como é que as estratégias de opções nos podem ajudar a alavancar ou a alocar da mesma forma, mas de uma maneira mais eficiente do ponto de vista do risk-reward. Portanto, acho que já fizemos 2 ou 3 calls no Zoom. No início sobre a introdução a opções, como usar a unusual volume de opções, o que olhar, porque é que é importante, de que forma é que pode ser útil. Falámos também sobre a importância, falámos também sobre a introdução a options, como transacionar opções, como é que funciona, a diferença entre determinados specs, diferenças entre o mercado standardizado e OTC. Portanto, falamos um bocadinho, abordamos um bocadinho de tudo. Bem, mas dê uma vista de olhos, o link está no final do vídeo e na descrição. Vamos então para o terceiro stock. E apesar de no último vídeo eu ter dito que a CD Projekt Red era a última vez que ia aparecer, acho importante referi-la aqui mais uma vez, em conjunto com, se calhar, a AMD, onde eu acho que houve uma espécie de jogada de compensação por parte da gestão. E nesse sentido, atenção, porque passámos então agora ao Annual Meeting. Eu disse que o Annual Meeting podia muito possivelmente ser o ponto de inflexão destes estoques para começar então a caminhar para cima, porque a gestão tinha interesse em que o preço estivesse em baixo para fixar um preço em que a compensação fosse... em que a compensação de longo prazo conseguisse amplificar a compensação da equipa de gestão. É relativamente fácil à equipa de gestão mandar o stock abaixo, não é? Basta alterar determinadas guidances, dar uma guidance de FX um bocadinho pior que aquilo que esperado, ou haver rumores de que não vai sair um título, ou as expectativas de vendas não estarem em linha com aquilo que o mercado está à espera. É relativamente fácil a management conseguir fazer aquilo que se chama sandbagging aos resultados, à guidance neste caso. E nesse sentido eu acho que a CD Projekt Red e a AMD enquadram-se um bocadinho nisto. A AMD previu-se já que houve uma grande subida logo pós-annual meeting, com o anúncio de 4 mil milhões de buyback, cerca de 5% do market cap. Por outro lado, a CD Projekt Red anunciaram hoje que o CEO comprou mais 13 milhões de euros em stock. Por outro lado, se jogarmos aqui um bocadinho de teoria de jogos, percebemos que a gestão e a forma ambígua como que têm comunicado com os investidores não está muito em linha com os próprios interesses deles. Eles têm informação sobre o development cycle dos produtos, têm informação privilegiada associada a quando é que o título volta à consola, que DLCs é que têm, que formas de monetização é que existem. E, portanto, nesse sentido, acredito que a CD Projekt Red, atenção, todos os argumentos continuam a ser válidos nos últimos vídeos. No entanto, quero apenas abordar aqui que é importante que os insiders não tenham mais que 50% da empresa, e quando já me abordaram sobre o facto de que se isto fosse uma jogada de compensação e a gestão fosse acima dos 50%, que isso era mau para os múltiplos, e é verdade. No entanto, muitas das vezes estes planos de longo prazo de compensação são anulados por planos de buyback, e nesse sentido eu não estaria muito preocupado com um plano de compensação de longo prazo da gestão. Continuo a achar que é um stock que a longo prazo faz todo o sentido. Vou mencionar então agora no próximo vídeo o meu top stocks, o ranking de todos os stocks do mês que vieram até agora, colocá-los nos sítios e falar também um bocadinho sobre a minha visão geral sobre estes stocks, desde a Gilead, à Hasbro, ao Facebook, à Coca-Cola, à Autodesk, portanto, apesar de neste caso já ter sido mencionado aqui, mas portanto fazer assim um pequeno overview para que se consigam enquadrar daquilo que foi dito ao longo do último ano e meio neste canal. Pronto, e com isto espero que tenham gostado.
Considerem subscrever, partilhar o vídeo, deixem alguma questão nos comentários, ideias para novos vídeos, toques que gostassem de ver abordados. Como viram, eu foco muito em setores que eu conheço e sinto que é aí que eu tenho a minha maior vantagem competitiva. Com isto termino o vídeo, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.